Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quinta-feira falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada cheia ontem, né? Tivemos ótimos jogos rolando nessa noite de quarta-feira. E nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante. E se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. E se puder, pega o link do vídeo e manda aí nos seus grupinhos no WhatsApp, Facebook, Telegram, que ajuda muito no crescimento aqui do canal. Vamos começar falando sobre Cleveland Cavaliers e Utah Jazz, cara. O Cleveland foi para esse jogo todo desfalcado, né? O time não teve Donovan Mitchell, não teve Darius Garland, não teve Evan Mobley, e mesmo assim conseguiu uma baita de uma vitória, cara. O Cleveland teve uma ótima atuação, venceu por 124-116, e foi um jogo onde o coletivo fez a diferença, né? O Cleveland coletivamente funcionou super bem, né? Teve ali uma pontuação muito bem dividida. Acho que vale destacar principalmente 3 jogadores ontem. Sam Merrill, 27 pontos com 8 bolas de 3. Esse é um cara que apareceu do nada e tem jogado muito bem, e ontem foi o grande nome da vitória do Cavs. Caris LeVert, 23 pontos com 7 assistências. E o Max Strus, 18 pontos e 6 bolas de 3. Coletivamente, as coisas fluíram bem para o Cleveland. Mas para mim, esses 3 caras foram os grandes destaques. Uma coisa que eu gostei muito de ver do Cleveland ontem, de ver no Cleveland ontem, foi a defesa, né? O Cleveland foi bem agressivo na defesa, conseguiu forçar muito erro ali do Utah Jazz. Eu gostei muito, cara, dessa agressividade da defesa do Cavs. E o time, mesmo desfalcado, mesmo cheio de buraco, conseguiu sua 16ª vitória na temporada. E, se eu não me engano, foi a 3ª vitória seguida da equipe. Já o Utah Jazz sofreu sua 18ª derrota. Falando agora sobre Indiana Pacers e Charlotte Hornets, cara. O Indiana foi para esse jogo precisando muito de vencer, até porque o time vinha de 4 derrotas seguidas e conseguiu, né? Depois de muito tempo, o Indiana finalmente voltou a vencer 144-113. Não foi um jogo difícil para o Indiana, né? As coisas fluíram muito bem ali no ataque, e defensivamente o Indiana até que não foi de todo ruim, né? Óbvio, né, que o Indiana contou com uma noite bem ruim do Charlotte, né? O Hornets foi muito mal no lado ofensivo, mas a defesa fez ali, né, um trabalho ok. O Indiana teve 3 jogadores que se destacaram dos demais, né? O Haliburton terminou com 19 pontos e 13 assistências, bom jogo do Haliburton. O Miles Turner voltou muito bem, foram 18 pontos para ele, e o Buddy Hield foi o grande destaque do time, com 25 pontos e 3 blocos, cara. Foi um jogo muito bom do Buddy Hield. Indiana chegou à sua 14ª vitória na temporada, já o Hornets chegou à incrível marca de 19 derrotas na temporada, né? Realmente a temporada do Hornets já foi de comes e bebes, né? Na Austrália, o Hornets já tem uma das 4 melhores escolhas do próximo draft. A verdade é essa. Falando agora sobre Miami Heat e Orlando Magic, cara. O Miami conseguiu uma grande vitória, né, contra o Magic, né? O Miami jogou fora de casa e conseguiu vencer por 115-106. O Heat construiu muito bem a sua vitória no primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Heat foi excelente. Ali no final, o Miami acabou, né, tomando um aperto, tomando um calor, mas o time conseguiu, né, acalmar os ânimos ali, fechou o jogo. Foi meio caótico o fechamento do jogo, mas conseguiu fechar com a vitória e chegou à marca de 16 vitórias na temporada. Já o Orlando Magic alcançou a sua 10ª derrota, né? Infelizmente alcançou, né, a sua 10ª derrota. Com certeza o Magic, obviamente, não queria perder ontem, não queria nem um pouco perder ontem, né? Ainda mais jogando dentro de casa. O Tyler Herro foi o grande nome do Miami Heat, foram 28 pontos, 8 rebotes e 7 assistências para o Tyler Herro. Impressionante como ele voltou bem de lesão, cara.
voltou muito bem de lesão e vale destacar o ótimo aproveitamento do perímetro do Miami. Ontem o Miami chutou 15 de 29 para 3 pontos, cara. Desempenho muito bom e uma grande vitória do Heat fora dos seus domínios. Falando agora sobre a Batalha de Nova York, cara. Knicks e Brooklyn se enfrentaram ontem e o Knicks não teve nenhuma dificuldade para vencer o Brooklyn Nets, cara. 121-102. O Knicks venceu muito bem, né? O Knicks não teve, não sofreu, né? Não sofreu. O time controlou muito bem o jogo desde o primeiro minuto, né? O time teve ali um Julius Randle e um DiVincenzo jogando muito bem. O Julius Randle terminou o jogo com 26 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. DiVincenzo terminou com 23. E o Knicks ainda contou com uma noite simplesmente horrorosa do Mikal Bridges, cara. Ontem o Mikal Bridges foi horrível. Ele teve um aproveitamento de 4 de 21 nos arremessos de quadra e 1 de 8 para 3 pontos, velho. Mikal Bridges ontem foi horroroso, horroroso. E o Knicks, né, adorou ver o Mikal tendo um dos seus piores jogos na temporada. Com certeza o Knicks ficou muito feliz. Essa foi a 16ª vitória do Knicks na temporada e a 14ª derrota do Brooklyn Nets. Brooklyn que depois de muito tempo volta a ter campanha negativa. O Nets conseguiu sustentar uma campanha positiva por um bom tempo, né, por algumas semanas, mas ontem acabou, né? São 13 vitórias e agora 14 derrotas para o Brooklyn Nets. Vamos agora comentar sobre uma vitória protocolar do Denver Nuggets contra o Toronto Raptors, né? O Denver venceu tranquilo, né? 113-104. O Nikola Jokic teve uma atuação padrão, né? Foi um jogo padrão do Nikola Jokic, 31 pontos, 15 rebotes, 6 assistências e 2 bloqueios para ele. Ele foi bem eficiente ontem, o Jokic, 13 de 23 nos arremessos de quadra. Jogo tranquilo, Denver não teve muitas dificuldades. O Toronto até esboçou uma reação ali no finalzinho, mas o Jokic foi muito bem ali para brecar a reação do Toronto. Então, vitória sossegada, 19ª vitória do Denver na temporada, 16ª derrota do Toronto Raptors. Vamos agora falar sobre a enorme vitória do Chicago Bulls contra o Los Angeles Lakers, cara, né? Jogando em casa, o Chicago Bulls bateu o Lakers por 124-108, cara. Foi um baita de um jogo do Bulls, tirando ali o segundo quarto, né, que foi onde o Lakers conseguiu botar uma pressão e foi até melhor do que o Bulls. Tirando o segundo quarto, durante todo o resto do jogo, o Bulls foi muito bem e dominou o Lakers, cara. Dominou o Lakers. O Bulls teve 8 jogadores passando dos 10 pontos. O Bulls teve um aproveitamento de mais de 50% no perímetro. Mais de 50% no perímetro. DeMar DeRozan jogou demais. Jogou fino do fino. 27 pontos, 7 rebotes e 9 assistências para o DeRozan. Kobe White segue em grande fase. Ontem foram 17 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Alex Caruso praticou um basquete de alto nível. 15 pontos, 6 rebotes e uma alta eficiência. E o Bulls conseguiu sua 12ª vitória, cara. O Bulls tá embalado. Embalado. Tá jogando muita bola. É um time totalmente diferente daquele do primeiro mês de temporada. Há um mês, o Chicago não jogava 20% do que tá jogando agora. Tá comendo a bola o Bulls. Beleza, ainda tem campanha negativa, só que a cada rodada, o recorde do Bulls, a campanha do Bulls, fica melhor. São 12 vitórias e 17 derrotas, mas, cara, já foi muito pior, cara. Muito pior. Eu afirmo que nesse mês de dezembro, poucos times jogaram mais do que o Chicago Bulls, tá?
poucos times jogaram mais do que o Chicago Bulls nesse mês de dezembro. É óbvio que ainda tem muita coisa a melhorar? Tem. Mas a evolução é gritante. É gritante. O time tá jogando bem, velho. E eu tô muito curioso para ver o que o Bulls vai fazer na trade deadline. Porque há um mês atrás, eu não tinha dúvidas. Reconstrução. Vai trocar todo mundo. Agora, eu não sei o que vai fazer. Eu ainda partiria para reconstrução, tá? Eu ainda partiria para reconstrução, mas aí é uma visão minha pensando no médio e longo prazo da franquia. Mas eu vou entender totalmente se o Bulls não querer reconstruir, porque o time tá jogando bem pra caramba. Tá jogando bem pra caramba. A grande pergunta e a questão que eu levanto é: jogando assim, o Bulls consegue passar da primeira rodada? Se a resposta for não, eu acho que tem que partir para reconstrução. Agora, se internamente o Bulls acreditar que com esse basquete dá para passar da primeira rodada, aí eu vou entender se o time não reconstruir. Eu vou entender. Sobre o Lakers, é o oposto, né? Se o Bulls é um dos times mais quentes desse mês de dezembro, o Lakers é um dos times mais frios, né, cara? O pós-Copa do Lakers é horroroso. É horroroso, não tem como passar pano. Nos últimos 7 jogos, o Lakers perdeu 4. E o que mais chama atenção não são só as derrotas, mas a falta de identidade do Lakers. Nesses últimos jogos, o Lakers foi, velho, um amontoado de jogadores que não sabem o que fazem, que não sabem o que tem que fazer. Tirando ali o LeBron e o Anthony Davis, que estão jogando muita bola, né? O LeBron, nos últimos 7 jogos, tem 27,2 pontos de média, 8,5 rebotes e 9,4 assistências. Tá jogando muito. Anthony Davis, a mesma coisa. Tirando os dois, e talvez também o Austin Reeves, que vem bem do banco, né, na maioria dos jogos, tirando esses caras, o resto tá muito abaixo. DeAngelo Russell ontem foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Inclusive, muito tem sido falado que ontem o DeAndre Russell enfrentou seu futuro time, né? Porque muito tem sido dito que o Lakers vai tentar trocar o DeAndre Russell pro Bulls, né? Vai tentar fazer uma troca com o Bulls ali envolvendo o DeAndre Russell e talvez o Zach LaVine. É o que tem sido falado. Ontem ele foi horroroso, cara. Então, o Lakers está num momento ruim e aí não tem como não criticar o Darvin Ham. Eu elogiei muito o Darvin Ham depois da Copa da NBA, né, depois do título da Copa, porque, na minha opinião, o Darvin Ham fez um ótimo trabalho na fase final da Copa da NBA. O plano de jogo que ele montou contra a Indiana e contra o Pelicans, cara, deu super certo. Fez ótimas movimentações durante os jogos, fez bons ajustes. Só que o pós-Copa do Darvin Ham é horrível, cara. É horrível. Ele precisa ser melhor. Ele precisa ser melhor. Assim como o Lakers precisa ser melhor. Então, ontem vimos duas equipes, né, que vivem momentos totalmente distintos. O Bulls embalado, jogando muita bola, e o Lakers praticando um basquete bem abaixo. Bem abaixo. Não é à toa que o Lakers tá aí a 3 derrotas de ter campanha negativa, né? Verdade é essa. Verdade é essa. Bom, falando agora sobre Atlanta Hawks e Houston Rockets, meus amigos, né? O Atlanta venceu o Houston Rockets em Houston por 134-127, num jogo que foi bem maluco, foi um jogo meio caótico, mas o Hawks teve um Trae Young muito bem, cara. Ontem o Trae Young fez tudo que podia para vencer e deu certo, né? O Trae Young teve mais um jogo de 30 pontos e de mais de 10 assistências, foram 30 pontos e 14 assistências para o Trae Young. Novamente, ele foi eficiente pra caramba, 10 de 18 nos arremessos de quadra, 5 de 8 no perímetro, né? O Trae Young vive um momento muito bom e eu ainda tenho que ler
né, comentário de gente falando que o Trae Young não merece ser titular do All-Star Game. É brincadeira, né? É brincadeira. É subestimar demais o Calvo. E olha que sou eu falando isso. Eu que recentemente fui taxado de hater do Trae Young. Até eu admito que o Trae Young, ao lado do Haliburton, é um dos melhores armadores da Conferência Leste. E nesse mês de dezembro, talvez ele seja o melhor armador do leste, porque o Haliburton teve uma queda grande depois da Copa. Trae tá jogando muito. Ontem foi mais uma atuação maravilhosa e para mim ele merece muito ser titular do All-Star. Merece muito ser titular do All-Star. Além dele, vale o destaque para o Bogdanovic, que tá muito na briga pelo Sixth Man of the Year. 22 pontos para ele. E o Congo ontem jogou super bem, cara. 19 pontos e 11 rebotes para ele. Essa foi a 12ª vitória do Hawks. Hawks segue com campanha negativa, 2 vitórias e 15 derrotas. E foi a 12ª derrota do Houston, né, que tá a uma derrota de perder o seu recorde positivo, né? São 13 vitórias e 12 derrotas para o Houston Rockets. Para fechar, ó, achei que já estávamos nos últimos jogos, né? Ainda faltam 3. Vamos falar agora sobre Celtics e Kings, tá? Celtics ontem deitou em cima do Sacramento Kings. A verdade é essa, né? O Celtics teve uma atuação muito forte em Sacramento, 144-119. Foi um jogo muito dominante, né, do Celtics. O segundo tempo do Celtics foi o que mais chamou a minha atenção. O Celtics pontuou mais no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, a defesa do Celtics chamou a minha atenção. E eu gostei muito de ver como o Celtics conseguiu ser equilibrado no segundo tempo. Teve um puta ataque e um puta desempenho na defesa. Foram 70 pontos marcados no segundo tempo e apenas 53 sofridos, enfrentando um Kings fora de casa. Né, o jogo do Celtics ontem foi bom pra caramba e tem alguns pontos sobre essa vitória do Celtics. Primeiro, o time venceu mesmo sem Jason Tatum e Al Horford. Os dois não jogaram e o Celtics não sentiu falta dos dois. Isso chamou muita atenção. Segundo ponto, Celtics ganhou vindo de um back-to-back duríssimo contra o Golden State, onde o time perdeu e, né, teve ali um baque no seu moral. E mesmo assim o Celtics ganhou. O Celtics jogou o seu 5º jogo em 7 dias. Ou seja, um desgaste alto e o time jogou numa intensidade muito alta. E o Celtics venceu um Kings que vinha de 6 vitórias nos últimos 8 jogos. Essa vitória do Celtics foi enorme. Enorme. Foram 22 bolas de 3 convertidas com 52,4% de aproveitamento. E o Celtics ontem, alcançou uma marca, atingiu uma marca que chama atenção. Foi a primeira vez desde 1987 que o Celtics terminou um jogo com 5 jogadores com 20 ou mais pontos marcados. Jaylen Brown terminou com 28 pontos. Derrick White também teve 28 pontos, mas ainda distribuiu 7 assistências e deu 3 tocos. Drew Holiday, 21 pontos, 8 rebotes e 10 assistências. Kristaps Porzingis, 24 pontos e 6 tocos. 6 tocos. E o Peyton Pritchard, vindo do banco, entregou 20 pontos e matou 6 bolas de 3. Eu falei uma vez e repito. O Boston Celtics é o melhor time da NBA nessa temporada. Nenhum time pratica um basquete tão bom como o Celtics. Só que o grande problema do Celtics é que o time tem alguns fantasmas. Como, por exemplo, o Golden State. O Warriors é um fantasma para esse Celtics. O Celtics, em vários momentos, não executa do jeito que tem que executar. Isso é um problema do Celtics. Só que olhando para o que esse time consegue apresentar, olhando para o melhor Boston Celtics, velho, não tem como não achar
esse o melhor time da NBA. Falando de momento, tá assim, falando da temporada. Óbvio que potencial, o Denver, a gente sabe que o Denver consegue fazer. Só que olhando pra temporada, velho, não tem como. Quando o Celtics executa do jeito que tem que executar, é o melhor time da temporada. É o melhor time da temporada. Só que tem que ter esse nível de execução em todos os jogos. Infelizmente, o Celtics, em alguns jogos, não consegue fazer o que tem que fazer. Não consegue jogar do jeito que pode e que tem que jogar. Esse é o problema do Celtics. Falta um pouquinho mais de constância em jogos maiores, em jogos grandes. Eu acho que é isso que falta para o Celtics. Se o Celtics conseguir consertar isso, se o Celtics conseguir ter esse nível de execução que teve ontem contra o Kings, em jogos maiores contra, por exemplo, um Golden State, que é o grande fantasma desse time, aí eu acho que o Celtics, sabe, meio que vira a chave. Meio que vira a chave e ganha confiança. Eu acho que é isso que falta para o Celtics. Executar nesse nível em jogos maiores. Eu acho que é isso que falta. Já o Kings não jogou mal, mas foi totalmente engolido pelo Celtics ontem, né? Foi a 10ª derrota do Sacramento Kings na temporada. Agora sim, para fechar, falar aqui sobre Sixers e Wolves e Clippers e Dallas. Vou só passar por cima desses dois jogos, porque eu já soltei aqui no canal durante a madrugada as análises desses dois confrontos. Então, rapidinho, Sixers e Wolves, né? O Sixers venceu por 127-113 num jogo que foi marcado pela grande atuação individual do Joel Embiid, cara. Ontem o Embiid fechou com 51 pontos, foi a maior marca dele na temporada e foi uma atuação que serviu para calar a boca de todo mundo que critica o Embiid. Uma crítica que tem sido feita ao Joel Embiid nessa temporada, e uma crítica que até eu fiz, é que ele só tá colocando números tão absurdos porque o calendário tá ajudando. E realmente, se você olhar o calendário dos Sixers nesse mês de dezembro, foi um calendário mais fácil. Só que ontem, enfrentando a melhor defesa da NBA, o cara teve a sua melhor marca de pontos na temporada. Então ontem foi uma atuação inquestionável do Embiid. Ontem ele acabou com o Minnesota, cara. Acabou. Ele terminou o terceiro quarto já tendo 39 pontos marcados. Jogou muita bola e foi o grande nome dessa vitória do Sixers. O Sixers alcançou sua 19ª vitória na temporada. Já o Minnesota, que não jogou mal, mas que não teve resposta para o Embiid, Minnesota encerrou uma sequência de 3 vitórias seguidas, mas segue no topo da Conferência Oeste. E sobre Clippers e Dallas, esse foi um jogo que começou com o Clippers muito melhor, né? O Clippers teve um primeiro quarto quase perfeito, assim, defendeu muito bem, teve um ataque que foi muito eficiente, principalmente o Kawhi. O Clippers abriu 13 pontos no primeiro quarto. No segundo quarto, apesar do Dallas ter melhorado, o time ainda levou 11 pontos de vantagem para o intervalo. Então, o jogo começou com o Clippers dando toda a pinta de que ia ganhar fácil. Só que ali no segundo tempo, cara, as coisas se complicaram para o Clippers, velho. A defesa do Dallas fez um ótimo trabalho no segundo tempo, forçou muito o erro do Clippers, capitalizou muito bem em cima desses erros. E o Dallas ali ali faltando 7h30 mais ou menos, o Dallas virou o jogo, cara. O Dallas virou o jogo e tudo, botou pressão, só que o Clippers conseguiu fechar muito bem o jogo, a defesa foi muito bem na reta final e o Kawhi Leonard foi absurdamente perfeito no final do jogo. O Kawhi, ele foi responsável por 10 dos últimos 16 pontos que o Clippers marcou na partida, tomou excelentes decisões no clutch time e foi o grande nome dessa 9ª vitória seguida do Los Angeles Clippers. O Clippers é, de longe, o time mais quente da NBA no momento. O Clippers está jogando muito bem, o Clippers adaptou e o senhor Kawhi Leonard tá comendo a bola, cara. Ontem,
30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Jogando muito bem, e foi uma grande vitória do Los Angeles Clippers. Agora são 17 vitórias e 10 derrotas para o Clippers. Já o Dallas, que sofreu de novo com os desfalques, Curry, Lively, todos esses caras estão fora, Josh Green tá fora também. Dallas sofreu com os desfalques, fez um jogo bom, mas acabou sofrendo sua 11ª derrota. Se quiser uma análise mais aprofundada desses dois jogos, dá uma olhadinha nos vídeos que saíram durante a madrugada. É isso, gente. É isso, né? Esses foram os destaques da rodada de ontem. Rodada boa pra caramba, né? Muito jogo bom. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com seu like. Não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, de compartilhar o vídeo com seus amigos. No primeiro comentário fixado, vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, com período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então você que não quer perder nenhum jogo da temporada, recomendo muito que você assine o League Pass, e usando esse link você consegue todos esses benefícios, né? 7 dias grátis para testar, desconto, e ainda ajuda o canal, tá bom? É isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem atualização do nosso Power Ranking, né? Tem atualização do nosso Power Ranking. Será que teremos mudanças no top 3? Descubra, né? Mais tarde vai sair a atualização. E é isso, né? Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.